poucos os escolhidos. Acho que os espíritos aqui, a casa está querendo nos dizer alguma coisa com esse capítulo, porque semana passada saiu uma parte desse mesmo capítulo, né, que foi a porta estreita, e hoje, para hoje, saiu o texto Parábola do Festim de Núpcias. Eu vou ler aqui um pedacinho, vocês acompanham aí na tela. E respondendo Jesus, lhe tornou a falar, segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei, que desejando fazer as bodas a seu filho, mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos, com este recado aos convidados: eis aqui tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados estão já mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu tráfego. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara, e depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas, com efeito, estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois as saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tenho os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial. E disse: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Logo depois tem uma explicação do texto, mas eu acho melhor a gente aqui fazer essa interpretação. Então eu vou falar um pouco da minha interpretação e pedir a ajuda de vocês, né? Primeiro, assim, algo que eu sempre me perguntei assim, sobre as parábolas, né? Porque por que Jesus não chegou logo aqui na terra e falou claramente, né? Olha, para vocês amarem, é para vocês serem bons? Porque precisava de uma evolução primeiro das pessoas, né? É como a gente falar algo para alguém que não sabe do que a gente está falando. Então vamos pensar que hoje nossos filhos falassem para nossos bisavós assim: ó, no futuro a gente vai ter uma máquina chamada computador e vai ter a internet, e minha mãe que mora lá nos Estados Unidos vai poder ver a senhora, minha avó que mora aqui na cidadezinha né, qualquer cidadezinha aí do interior, e ela ia dizer: isso será impossível, né? Então era preciso dizer da forma que aquele povo entendia. E o povo à época de Jesus era ainda um povo muito bárbaro, né? Era um povo que ainda praticava muitas guerras, né? Se você olhar aqui a parábola, ele fala aqui uma parte, o rei se irou. Imagine o rei se irou e fez o que? Acabou com eles, colocou fogo nas cidades, mandou os exércitos. Então, tudo na linguagem que aquele povo daquela época estava acostumado, né? De falar de exército, de queimar cidades, de matar as pessoas, né? De fazer tudo aquilo que aquele povo fazia. Então, por isso, dessa parábola, né? E de outras parábolas que existem aqui no Evangelho. E vendo aí esta parábola, ela tem vários personagens, né? Se a gente for interpretar,
primeiro o rei. Quem é que é o rei dessa parábola? Ninguém sabe quem é o rei. O rei era quem? Deus. Não é o reino dos céus? Ele não está comparando o reino dos céus a essa história que ele contou. Então, o que aconteceu? O rei, querendo fazer bodas com seu filho, né? Quem foi o filho? Jesus, é outro personagem. Então, Jesus, ele foi o anfitrião desse banquete. Foi ele o dono dessa festa, vamos dizer assim. E o rei mandou os servos chamar os convidados. Quem eram esses servos? Os apóstolos? Isso. Os discípulos, né? Os profetas, aqueles que vieram para levar a mensagem de Jesus. E quem eram os convidados? A humanidade, né? A humanidade toda era convidada para esse banquete. Então Jesus veio à Terra para trazer esse banquete para todos nós, oferecer esse banquete a todos nós. Só que esse banquete não era um banquete para alimentar a matéria, era um banquete de quê? De alimento moral e espiritual, que é o que a gente precisa, né? E que o povo da época também precisava. Então, essa é a história, né, dessa parábola. Ele mostrando mais ou menos como é que é o reino dos céus. E no final ele diz o quê? Que só poderia entrar nessa festa quem tinha o quê? A roupa nupcial, a túnica nupcial, que é o quê? A pureza de coração, querer estar ali verdadeiramente para seguir os ensinamentos de Jesus, certo? Então, o texto, essa parábola, ela tem uma explicação muito assim histórica, e eu até não tenho nunca tive uma base religiosa assim, né, de estudar a Bíblia. Nunca, minha família não era muito religiosa, não, muito católica, como se dizia antigamente, né, de estudar a Bíblia e conhecer realmente a história. Mas aí eu fui pesquisar sobre tudo que fala aqui, e o texto diz o seguinte, que os primeiros convidados, né, a participar desse banquete foram os judeus da época. Por que esses judeus, né? Conta a história que Abraão foi um homem que viveu 175 anos e que ele teve filhos, teve netos, teve bisnetos, e desses bisnetos se formou o povo hebreu. E esse povo hebreu foi um povo judeu. E esse povo judeu, eles eram o único povo da época que era monoteísta, ou seja, acreditava em um único Deus. Todos os outros povos da época eram politeístas, então acreditavam em vários deuses. Então, além disso, por serem descendentes, né, de Abraão, e Abraão, segundo conta a história, era um homem que seguia tudo que Deus dizia, ele recebia mensagens, né, de Deus, e tudo que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Ele foi monoteísta, ele mudou de cidade porque recebeu essa mensagem de Deus, e ele fez várias coisas que Deus mandava ele fazer. E por último, em uma das mensagens, ele recebeu a seguinte mensagem, que os descendentes dele cobririam toda a terra. E os judeus, em vez de interpretarem isso como que a bondade, né, cobriria toda a terra, esses ensinamentos de fidelidade a Deus é que cobririam toda a terra, interpretaram como que eles eram os donos dessa terra, né? Interpretaram de que eles deveriam então dominar o mundo, dominar os outros povos, né? E não a verdadeira interpretação de amor e de bondade, que foi isso que a mensagem queria dizer à época.
E acredito eu que esses judeus foram convidados primeiro, e está escrito aqui no texto, por já terem um pouco assim, de esclarecimento, né? Era o único povo que acreditava em um único Deus. Foi um povo que teve essa descendência de Abraão, que poderiam ter esse ensinamento já, né, anterior. Foi um povo que teve e seguiu o ensinamento de Moisés, dos mandamentos. Então, era um povo que já estava um pouco preparado para receber esse banquete, essa mensagem de Jesus. Mas, segundo aqui o texto do Evangelho, diz que eles fizeram o quê? Não aceitaram. Quando Jesus chegou, não foi o esperado. Eles fizeram o quê? Se revoltaram, né, contra Jesus. E tem um livro muito interessante que depois eu recomendo que vocês leiam, é Paulo Estevão, que fala também muita história da época, como os discípulos, como Paulo de Tarso, né, fez para difundir pelo mundo os ensinamentos de Jesus. E nesse livro mesmo conta como esses mensageiros de Jesus sofreram terríveis atrocidades, foram perseguidos, foram torturados, morreram, uns foram apedrejados, né, em praça pública. Então, eles sofreram muito. Esses judeus, em vez de acolher o ensinamento de Jesus e seguir o ensinamento de Jesus, fizeram totalmente o contrário. E aí, o texto fala aqui também, assim, dessa mesma época, nesse mesmo livro também de Paulo Estevão, conta um pouco dessa história, de que, lógico que não é um povo inteiro responsável, né, por uma determinada ação. Que aqueles que tinham assim, uma maior responsabilidade, isso se aplica até hoje, aqueles que receberam uma responsabilidade maior, que poderiam fazer um determinado julgamento, fizeram um julgamento oposto. Então, ele conta dos saduceus e dos fariseus, que eram também da época. Os saduceus eram sacerdotes, eram políticos, eram pessoas ricas. E tinha os fariseus, que eram comerciantes, empresários da época, e que se misturavam um pouco mais com o povo. E esses dois povos, vamos dizer assim, eles ocupavam cadeiras do chamado Sinédrio, que era como se fosse assim, uma assembleia, onde se julgavam os casos. E esses sacerdotes, eles eram chamados à época como que mensageiros de Deus, como se Deus passasse alguma mensagem para eles e só eles pudessem falar com a gente, e a gente nunca poderia falar com Deus diretamente. Então, olha a responsabilidade, né, dessas pessoas à época. E eles, em vez de acolherem essa mensagem de Jesus, fizeram o quê? Julgaram, né? Julgaram, condenaram, mataram não só Jesus, como várias pessoas que seguiam os ensinamentos de Jesus. Nesse livro, Paulo Estevão, ele fala muito como foi a vida de Paulo de Tarso, que inicialmente não acreditava em nada, também era um perseguidor daqueles que seguiam os ensinamentos de Jesus, e depois, quando ele se converteu a Jesus, ele deu a vida só para isso, para distribuir pelo mundo os ensinamentos de Jesus. Então, a mesma coisa hoje. A gente vê um padre, um pastor, nós aqui no Centro Espírita, né, estamos aqui falando para algumas pessoas estar aqui numa posição e utilizar essa posição para prejudicar em vez de ajudar. Então, o que aconteceu aqui na parábola? Já que a gente chamou aqueles que achávamos que estavam mais preparados e estes não responderam, né, à altura, então vamos ter que fazer o quê? Chamar a todos. Vamos disseminar esses ensinamentos de Jesus por todos os povos. Ele fala aqui que
vamos disseminar entre os pagãos, no caso os politeístas, os que acreditam em imagem de deuses, vamos disseminar para os bons, para os maus, para quem quer que seja, e vamos ver se essas pessoas também compreendem, se alguém compreende esse ensinamento e começa a praticar. Só que, quando esses foram chamados a comparecer ao banquete, né, Deus veio ao banquete e viu que nem todos estavam preparados para se servir desse banquete. Nem todos poderiam estar ali no reino dos céus, porque nem todos tinham a pureza de coração. E essa parábola, se a gente parar para pensar um pouquinho, ela fala muito da história antiga, mas em que ela se aplica hoje? Alguém pode me ajudar aí? Vocês acham que essa parábola se aplica aos dias de hoje? E nem todos estão preparados? Em tudo, toda a história que foi contada aqui da parábola, vocês acham que tem alguma parte dela que se aplica hoje na nossa vida atual? 2013 anos depois de Cristo. Acho que sim. Por quê? Acho assim que pode acontecer de tudo hoje no mundo. Por isso que eu digo que sim. Porque, assim, eu posso dizer assim, que Deus, ele pode fazer o que ele quer, porque ele tem um comando e ele sabe que tem o controle de tudo. Ele sabe de tudo. E sabe da verdade. Mais alguém? Eu acho que todas as coisas que aconteciam naquela época continuam acontecendo. Sendo que hoje em dia a humanidade cresceu, né? Tem a tecnologia também que influencia. E por isso está desse jeito, do jeito que está, essa violência, tudo que está acontecendo. Sempre aconteceu isso, desde aquela época. Inclusive as guerras, né? Continuam até hoje entre os países israelitas, os Jerusalém, né? Até hoje tem essas guerras. Mais alguém? Acho que Deus continua convidando para essa boda, continua fazendo convite. E muitos não aceitam ela. Eu também concordo assim, com o Júcia. Eu acho que essa parábola é totalmente atual. Ela é totalmente atual, porque nós continuamos sendo convidados à evolução diariamente. E é por isso que a gente está aqui, né, agora. Não pense que porque eu estou aqui em cima hoje, que eu estou diferente não, viu? Que eu estou nesse mesmo lugar aí, também, buscando uma evolução. Né? Então a gente está aqui em 2013, depois de Cristo, e nós estamos ainda buscando a mesma evolução. Nós estamos ainda sendo convidados diariamente para esse banquete de Jesus. Nós fomos convidados, né, por Jesus, e nós vamos sendo convidados pelo Espiritismo, por Allan Kardec, por Chico Xavier, por um pastor de outra igreja, por um padre de outra igreja. Também a gente não são só os espíritas que são convidados, mas todos, né, como o texto aqui falou. Toda a humanidade está sendo sempre convidada à evolução, independente de religião, independente de se estão mais preparados ou menos preparados. E o que mais que essa parábola ainda é atual? Se a gente pensar também, voltando até aí, além dessas figuras que são mais marcantes, né, como eu estou falando aqui, Allan Kardec, Chico Xavier, Divaldo Franco, pessoas conhecidas, nós também somos convidados hoje por, às vezes, um irmão, por um amigo, nós somos convidados, às vezes, por um pai, porque Deus não desampara a ninguém. Eu estou lendo um livro agora que chama Reparação, que é do Clube do Livro. É um romance e ele mostra isso claramente, porque tem um casal com um filhinho pequeno
E a mulher com esse filho pequeno, ela começou a gostar de um vizinho e aí fugiu com esse vizinho e levou o filho pequeno e deixou o marido sozinho. Pouco tempo depois ela se arrependeu, viu que tinha feito, né, uma besteira, e aí ficou, o homem com quem ela se uniu deixou ela também, então ela ficou sozinha com esse filho. E ela ficou sem dinheiro, ficou sem ter como sustentar o filho e deixou esse filho no orfanato. E ela veio a falecer, essa mulher veio a desencarnar. E esse filho dela, ele veio com o planejamento de ser médico. E a espiritualidade, que nunca desampara, o que é que a gente faz agora? A mulher era para ficar casada com esse homem, era para viver uma vida com este homem, seguir tudo direitinho. Este filho tinha que ser médico. Olha, já está fazendo propaganda, olha. Não fica quieto, só falar em algum livro ele vem fazer a propaganda dele. Esse livro aqui é ótimo, viu? Não terminei ainda não, mas é muito bom. E o que a espiritualidade fez? Vamos ver aí quem é que a gente vai mandar para ajudar esse menino a ser médico, porque ele precisa cumprir o planejamento dele aqui na Terra. E aí conseguiu-se um casal, né? Esse casal tinha perdido um filho, e esse casal foi no orfanato e acabou adotando esse menino, que ficou sem pai e sem mãe, porque não conhecia o pai não sabia de onde estava, se estava vivo, perdeu a mãe, ficou sem ninguém, e aí vem a espiritualidade, dá sempre, né? Alguém está sempre amparando a todos nós e nos ajudando a cumprir com o nosso planejamento aqui. Então cabe também a nós uma interpretação desses ensinamentos que a gente recebe diariamente, e cabe uma interpretação também de nós mesmos. Saber interpretar a vida, saber interpretar todos os ensinamentos que nos chegam, para que não aconteça conosco o que aconteceu com os judeus. Quem sabe não fomos até nós, né, que estávamos lá naquela época, de interpretar uma coisa por outra, achar que em vez de ser bom, de distribuir o amor pelo mundo, era para dominar o mundo, né? Então, cabe também aí essa mensagem da parábola para os dias de hoje, essa mensagem da interpretação, essa mensagem de estar atento aos sinais que diariamente nós recebemos, porque diariamente nós recebemos. Às vezes até numa mensagem, tá? Isso aqui manda pra gente, às vezes de manhã, logo cedo por e-mail, quem não tiver pode se cadastrar, manda uma mensagem pra gente, e às vezes de manhã você recebe aquela mensagem, é uma coisa maravilhosa, porque é um sinal que está vindo ali. Então naquela hora, às vezes eu estou angustiada com alguma coisa, aí vem uma mensagem, parece que vem assim pra gente. Olha, meu Deus, essa mensagem veio específica para mim, que eu estou aqui tão angustiada, e o texto vai mandando dizer que é para ter paciência, que vai tudo se resolver. Pois é. E a mensagem principal, né, dessa parábola, assim, que eu vejo, é o final dela, né? E o final dela, ele diz o quê? Deixa eu usar aqui já a parte da interpretação. Mas não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem tampouco sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. É necessário, antes de tudo, e como condição expressa, vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito. Pois essa lei se encontra inteira nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas entre todos os que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que guardam e a aproveitam. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse: muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Então, essa mensagem final, eu acho que é a mais importante dessa parábola, porque
chama a atenção de todos nós para a prática. Porque a gente vai, né, a gente vem ao centro espírita, a gente se sente bem, a gente toma um passe. Tem gente que vem no centro só para tomar um passe. Diz assim, vou lá amanhã tomar um passe. Ou então teve um que veio aqui na pintura mediúnica e disse assim, vai ter passe? Depois da pintura eu disse, não se preocupe, porque a pintura já é um passe. Só em você estar aqui já está recebendo muita energia positiva, está recebendo muitos fluidos positivos. Então é um convite à ação, né? Esse final aqui ele diz o quê? Não basta dizer-se cristãos, como não basta dizer-nos espíritas, porque dizer só não adianta, frequentar só o lugar onde é pregado o ensinamento de Jesus também não adianta. O que adianta então? É a gente agir. O amor é ação. Então a gente precisa praticar a caridade, praticar a humildade, praticar a paciência. Não falta coisa para a gente praticar. E se a gente olhar e ver que tem muita coisa, é coisa demais para eu praticar, não vou aguentar fazer isso tudo não. Pega uma coisa só. Essa semana eu vou praticar, sei lá, a paciência. E tenta fazer aquilo ali, porque fazendo uma coisa a gente já começa a modificar o ambiente inteiro ao nosso redor. Então, gente, a gente precisa procurar sempre uma forma, que é uma forma de cada um. Como eu já falei aqui até na primeira palestra que eu dei aqui, eu disse, às vezes eu coloco um recado para mim mesma no celular. Que aí daqui a pouco ele toca e eu me lembro que eu tenho que lembrar de fazer alguma coisa, de ficar me observando, porque a gente passa e esquece, né? Faz as coisas, vive a vida e às vezes a gente esquece até de um evangelho que a gente fez no lar ontem. A gente para e diz assim, foi o que mesmo a mensagem de ontem, meu Deus? E a gente precisa estar se observando sempre. Então, cada um, não existe um método exato, não existe uma receita, mas cada um tem que buscar a sua receita para a sua evolução. Porque todo ensinamento que vier a ser dado aqui, ou em qualquer lugar, que diga respeito aos ensinamentos de Jesus, que seja numa igreja católica, evangélica, no espiritismo, seja lá o que for, só vai valer se a gente praticar. Todas as mensagens que forem dadas aqui, de qualquer texto que for lido aqui, só vale para a gente se a gente praticar. E a gente só vem aqui só para uma coisa, para a gente sair daqui e praticar. Então, a gente só tem que fazer isso. Praticar, 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 praticar. E cada um buscando a sua forma. Seja meditando, tirando 10 minutos por dia, se observando, pedindo a uma pessoa que a gente tenha confiança, um parente, um marido, um irmão, uma esposa, que saiba nos dizer assim, olha, me ajude a me enxergar melhor. O que é que eu estou errando? Você me acha que eu exagero em alguma coisa? Você acha que eu tenho paciência? Como é que você pode me ajudar? Porque a melhor coisa é quando a gente é observado, porque a gente sempre sabe meter o dedinho, né, na vida dos outros, assim, de falar, ok? Fulano precisa fazer isso, se fulano fizesse aquilo, resolveria. Então a gente sempre sabe, sempre tem esse olhar, né? E que bom se a gente pegar esse olhar do outro, aquele outro que a gente tem confiança, que é sincero conosco e quer ver o nosso crescimento, e poder extrair dele assim, o que é que eu preciso melhorar. Pegar sempre essas dicas, né? Essas pequenas mensagens que são colocadas na nossa vida para que a gente possa melhorar.